Muito bem, pessoal. Correção aqui, História, Enem 2021, tá? Questão 90, caderno azul. Aqui vocês estão vendo essa foto aqui, são chamados tigres. O que eram os tigres? Os tigres, retratados na imagem, eram os escravizados reconhecidos através das manchas na pele causadas pelos dejetos que carregavam, como carregadores de excrementos e outras formas de lixo. A tarefa de carregar e descartar o lixo na sociedade imperial brasileira era relegada aos indivíduos escravizados, bem como toda e qualquer atividade que fosse atendida como depreciativa e desvalorizada. Dessa forma, podemos compreender que a função desempenhada pelos tigres se tratava de uma reiteração das hierarquias sociais pautadas na escravidão, beleza? Então, aqui no texto 2 nós temos aqui o seguinte: a repugnante tarefa de carregar o lixo e os dejetos da casa para as praças e praias era geralmente destinada ao único escravo da família ou de menor status ou valor. Todas as noites, depois das 10 horas, os escravos, conhecidos popularmente como tigres, levavam os tubos ou barris de excrementos e lixo sobre a cabeça pelas ruas do rio, né? Beleza. Bom, enunciado. A ação representada na imagem e descrita no texto evidencia uma prática do cotidiano das cidades do Brasil nos séculos XVIII e XIX, caracterizada pela... Bom, aqui nós estamos falando do período colonial e imperial brasileiro, tá certo? Bom, vamos aqui ao enunciado novamente. A ação representada na imagem e descrita no texto evidencia uma prática do cotidiano das cidades do Brasil no início do século XVIII e XIX. Letra A, valorização do trabalho braçal. Onde está a valorização aqui? Esquece a resposta. Letra B, reiteração das hierarquias social. Pessoal, eis a resposta, bom? Reiteração das hierarquias sociais. Letra C, sacralização das atividades laborais. Esquece. Superação das exclusões econômicas? Não. Ressignificação das hierarquias religiosas? Não tem religião nisso daqui, não. Aliás, heranças religiosas. Não, nada a ver. Vamos aqui para a questão 76, tá? Olha só, 3 questões de Idade Média, hein? Uma única edição do Enem, 3 questões de Idade Média. Então, vamos lá. Durante o século XII, é que a cristandade ocidental era agitada pelo desafio lançado pela cultura profana, a dos romances de cavalaria, mas também a cultura folclórica dos camponeses e igualmente dos citadinos de caráter mais jurídico, a cultura eclesiástica, cujo veículo era o latim. Francisco de Assis veio alterar a situação, propondo aos seus ouvintes uma mensagem acessível a todos, né? Simultaneamente enaltecendo a linguagem vulgar, tá certo? Através de seu uso da religião. Bom, o comportamento desse religioso demonstra uma preocupação com as características assumidas pela igreja e com as desigualdades sociais, tá certo? Compartilhado no seu tempo pelos senhores feudais? Não. Letra B, movimentos heréticos. Sim, eis a resposta, movimentos heréticos. Letra C, integrantes das cruzadas? Não faz isso no texto, não. Corporações de ofício? Muito menos. Universidades medievais? Não. Bom, eu queria enaltecer o seguinte aqui. De acordo com esse texto, o comportamento do religioso Francisco de Assis demonstra uma preocupação com a acessibilidade da mensagem religiosa, notadamente aos mais humildes, aos mais pobres, em outras palavras. Expressa a adoção de uma linguagem vulgar ao invés de um latim tradicional. Na época, as ordens mendicantes, como a dos franciscanos, incorporadas à Igreja Católica, buscava contrapor-se ao apelo dos movimentos heréticos entre as camadas populares, propondo um retorno às origens, né, do cristianismo, por exemplo, através da adoção do voto de pobreza e do posicionamento contra a desigualdade social. Então, pessoal, essa é a resposta, bom? Movimentos heréticos. Vamos aqui para outra questão, tá certo? Beleza. Enunciado, como eu deveria ter começado pelo enunciado. De acordo com o texto, a catástrofe descrita impacta as sociedades medievais por proporcionar... Bom, aqui nós vamos falar do quê? Dos incêndios, esse é o tema. Mais uma vez aqui, século IX e XI.
Em outras palavras, Idade Média. Eu já tinha mencionado. 3 questões de Idade Média numa única edição do Enem. Tá certo? Então vamos lá. Nas guerras, nem guerras nem revoltas. Os incêndios eram mais frequentes, tornando a vida urbana do regime itálico, entre 880 e 1080. As cidades estiveram constantemente entregues ao apetite das chamas. A certa altura, a documentação parece vencer pela insistência do vocabulário, levando até o leitor mais crítico a cogitar que os medievais tinham razão ao tratar aqueles acontecimentos como castigos que antecediam o julgamento final. Como um quinto cavaleiro apocalíptico, o incêndio agia ao feitio da peste ou da fome, vagando mundo afora, aliás. Retornava dos tempos em tempos e expurgava justos e pecadores num tormento derradeiro, como insistiam os textos do século X. O impacto acarretado sobre as relações sociais era imediato e prolongava-se para além da destruição material. As medidas proclamadas pelas autoridades faziam mais do que reparar os danos e reconstruir a paisagem. Elas convertiam a devastação em uma ocasião para alterar e expandir não só a topografia urbana, mas as práticas sociais até então vigentes. Vamos falar aqui de outras catástrofes, tá certo? Bom, de acordo com o texto, a catástrofe descrita impactava as sociedades medievais por propor a correção dos métodos preventivos e das regras sanitárias, não tem isso no texto. Revelação do descaso público e das degradações ambientais, muito menos. Letra C. Transformação do imaginário popular e das crenças religiosas. O certo teria estar escrito aqui não. Se tivesse assim, não, transformação do imaginário popular e das crenças religiosas é certo, mas não tem. Letra D. Remodelação dos sistemas políticos e das administrações. Também não. E letra E. Reconfiguração dos espaços ocupados e das dinâmicas comunitárias. Pessoal, eis a resposta, tá bom? Essa é a resposta aqui. Letra E. Reconfiguração dos espaços ocupados e das dinâmicas comunitárias. Uma observação sobre isso daqui. Vamos lá. O excerto aponta como, ao longo do século 9 e 10, o incêndio era extremamente danoso à sociedade e às cidades, uma vez que provocavam danos materiais e desestabilizavam a imaginação da sociedade medieval, que acreditava estar vivenciando castigos que antecediam o julgamento final. Antecediam o julgamento final, entre aspas, tá bom? Visando separar os danos causados pelos incêndios. As autoridades reformavam a cidade e, através dessa reformulação, colocavam em prática uma reconfiguração urbana e que também contribuíam para mudanças nas dinâmicas sociais. Beleza? Olha a resposta aqui. Reconfiguração dos espaços ocupados e das dinâmicas comunitárias. Essa é a resposta, tá bom? Outra questãozinha aqui, beleza? Enunciado. Qual a característica do ascetismo medieval é destacada no texto? Ascetismo. O que é ascetismo? Vamos lá. A valorização da espiritualidade em detrimento dos prazeres da carne. Essa é a definição de ascetismo medieval, beleza? Então vamos aqui ao texto. É preciso usar da violência e rebater verbalmente os apetites dos sentidos sem atender ao que a carne quer ou não quer, mas trabalhando por sujeitá-la ao espírito, ainda que se revolte. Cumpre castigá-la e curvá-la à sujeição. Beleza? Não ficou legal isso aqui não, beleza? Vamos lá, vamos de novo ao texto aqui. É preciso usar da violência e rebater verbalmente os apetites dos sentidos sem atender ao que a carne quer ou não quer, mas trabalhando por sujeitá-la ao espírito, ainda que se revolte. Cumpre castigá-la e curvá-la à sujeição, a tal ponto que esteja disposta para tudo, sabendo contentar-se com pouco e deleitar-se com simplicidade, sem resmungar por qualquer incômodo. Beleza? Qual característica do ascetismo medieval é destacada no texto?
aliás, letra A, exaltação do ritualismo litúrgico. Não, eu vou aqui uma extrapolação. A afirmação do pensamento racional, também não. Está ligado aqui à Idade Moderna, não é isso? Beleza? Então, letra C, desqualificação da atividade laboral? Não. Condenação da alimentação impura? Também não. Deixa isso para lá. Desvalorização da materialidade corpórea. Pessoal, essa é a resposta, tá? Desvalorização da materialidade corpórea. Uma observação sobre isso. A resposta aqui é a letra E, tá? Uma observação sobre isso. A questão apresenta um excerto que defende a sujeitamento do corpo que visava atingir o descargo do espírito. A partir dessa interpretação, é possível afirmar que o texto destaca como característica do ascetismo medieval a desvalorização da materialidade corpórea. Beleza, pessoal? Então, essa é a resposta, tá? Desvalorização do comportamento da materialidade corpórea. Observação sobre isso, hein? 3 questões sobre a Idade Média no Enem. Uma única edição, tá bom? É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Beleza? Se puder se inscrever nesse canal, deixe seu like, tá? Valeu!